Olá, gente. Boa noite. Bom, dando sequência, né? Nossas aulas e nas últimas aulas, né? Dos vídeos 10 até o vídeo 19, vocês viram que a gente foi deduzindo, né? A gente foi trabalhando com balanço de massa em cada seção da coluna, né? Cada acessório também da coluna. E a partir desses balanços e dessa teoria, a gente chegou nas 3 linhas de operação que descreve um processo de destilação com retificação. A partir dessas linhas agora, a gente vai começar a avaliar utilizando o método de McCabe-Tilly, né? Tem que ficar bem claro que o método que nós usamos para fazer os cálculos é o método de McCabe-Tilly, um método proposto por esse pesquisador e que é utilizado até hoje, né? Então, é um método adequado para estar realizando os cálculos. Então, eu peguei aqui, eu coloquei um diagrama de equilíbrio de uma mistura de benzeno na pressão atmosférica. Então, esse é o diagrama, né? Diagrama de composições da fase líquida, composição da fase vapor, né? Ou fase gasosa. E aqui a gente tem uma linha de referência e a curva de equilíbrio. Então, a gente vai começar a aplicar as linhas de operações segundo o método de McCabe-Tilly para determinar os nossos parâmetros de interesse. Num processo, né, primeiramente, num processo de destilação com retificação, o que nós vamos ter conhecido? Né? Nós vamos ter conhecido F, marcar aqui do lado, XF, quantidade e composição da carga inicial. Além disso, nós vamos conhecer produto de topo, né, a quantidade e a composição pretendida, né, e produto de fundo, quantidade e composição conhecido. Então, esses são os parâmetros conhecidos de processo. Os demais a gente vai ter que calcular, baseado no método proposto por McCabe-Tilly. Então, primeira coisa, usando o diagrama de equilíbrio, e avaliando as frações molares conhecidas, XF, XD e XB. Se vocês pegarem o material de vocês aí e analisarem, vocês vão ver que a linha de operação da alimentação, ela inclui esse parâmetro aqui, o XF. A gente tem esse termo na linha de operação da alimentação. A linha de operação da retificação, ela tem, né? Nessa linha de operação aparece o nosso XD. E por último, na linha de operação da desorção, aparece a nossa fração molar XB. E o que é óbvio, né? Porque essa linha descreve, né, a seção de alimentação. Essa linha de operação descreve a seção de retificação. E essa linha de operação descreve a seção de desorção. Então, o nosso processo de destilação, ele vai acontecer, né, dentro dessa curva de equilíbrio. As composições que a gente vai ter em cada prato, elas vão ser dadas, né, por essa curva de equilíbrio, já que a gente tem uma mistura de benzeno e tolueno, né, a 1 atm. Claro, gente, que se a gente estiver trabalhando com uma outra mistura, metanol, etanol, ou, né, numa pressão diferente, a gente tem que usar o diagrama de equilíbrio apropriado.
mas desde que a mistura seja a mesma e a pressão também, é com esse diagrama que nós vamos trabalhar. Bom, então, se esses pontos aqui são conhecidos, nós vamos começar a trabalhar no diagrama a partir deles. Então, nós vamos identificar esses pontos. Vamos supor, né? Vamos pegar um exemplo onde a gente tenha, só um exemplo aqui, né? Onde a gente vai partir de XF igual a 0,5. Ou seja, a gente tem uma mistura, né, equimolar de benzeno e tolueno. E essa mistura a gente precisa destilar até que no final da mistura a gente tenha 0,99 de benzeno no produto de topo, né? O benzeno é o componente mais volátil, então a tendência é que ele se concentre no produto de topo e a gente vai ter, por exemplo, 0,02 de benzeno no nosso produto de fundo. Então, partindo desse exemplo, o que nós vamos identificar? Na linha de referência, cada um desses pontos aqui. Então, primeiro, XF de 0,5. Então, eu vou identificar esse ponto aqui na linha de referência. XD, 0,99. Mesma coisa, eu vou identificar esse ponto aqui na linha de referência. E o XB, a fração molar de benzeno no produto de fundo, 0,02. Então, eu vou identificar aqui, ó, lá no cantinho, na linha de referência do diagrama de equilíbrio. Bom, então eu já tenho 3 pontos conhecidos e identificados no diagrama. E como cada um desses parâmetros, né, ele está contido em uma das linhas de operação, é a partir desses 3 pontos aqui que cada uma dessas linhas vai crescer. Como que a gente vai fazer? Mesma coisa da destilação flash. Aí a gente tem que usar uma ferramenta matemática, gente. São linhas de operação que representam equações da reta. Então, para a gente construir no diagrama, não tem outra forma. A gente tem que atribuir pontos para x e encontrar os valores, respectivos valores em y, até que cada uma dessas linhas, elas